Olá, eu sou Rafael Monsanto, médico otorrinolaringologista, e eu vim aqui hoje falar sobre uma pergunta que eu recebo quase que diariamente sempre que eu vejo alguns pacientes e eu prescrevo algum tipo de medicação. Muita gente tem muitas dúvidas sobre qual a diferença entre o remédio que é referência, do genérico, do remédio que é um similar. Algumas pessoas falam que não há diferença nenhuma entre essas três classes de medicamentos, outros preferem comprar sempre referência, outros se guiam mais pelo preço. Mas o fato é que muito pouca gente sabe exatamente qual a diferença entre essas três classes de medicamento. Então nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber para você entender quais são as diferenças entre esses três tipos diferentes de medicação e conseguir tomar a melhor decisão. Primeiro eu vou falar sobre o remédio referência. O que é um remédio referência? O termo referência, ele não diretamente se relaciona ao fato daquele medicamento ser mais conhecido ou de algum laboratório mais conhecido. O remédio referência nada mais é do que um medicamento que foi descoberto através de muita pesquisa e que foi patenteado por alguma empresa. Ou seja, o remédio referência, ele é um produto de um investimento muito grande de alguma empresa que investe muito dinheiro, muitos anos de pesquisa para conseguir criar uma droga que seja suficientemente boa para resolver um determinado tipo de problema. Então, considerando que esse medicamento ele foi fruto de muitos anos de pesquisa, muitos testes, passa por uma série de etapas que são imprescindíveis, então o lançamento de um medicamento, às vezes ele pode demorar 10, 20 anos, dependendo do tipo de medicamento. Então a empresa que consegue descobrir essa droga e consegue atestar sua segurança e eficácia, ela consegue, no Brasil, ficar com a patente desse medicamento por cerca de 20 anos. Então, por 20 anos, esse medicamento ele vai estar sob posse da empresa farmacêutica e é exatamente por esse motivo, para conseguir recuperar todo esse investimento, todo esse tempo que foi despendido no desenvolvimento dessa droga, normalmente esse medicamento ele costuma ser um pouco mais caro. E nesse prazo, a não ser que a empresa opte por abrir a patente ou se o governo quebrar essa patente por algum motivo, essa empresa ela detém os direitos dessa medicação por esse período de 20 anos. Depois desse período de 20 anos, a patente desse medicamento ela é quebrada automaticamente. Então o conhecimento, os detalhes técnicos sobre aquela droga, eles são disponibilizados para todas as indústrias farmacêuticas, que vão desenvolver outros tipos de medicação que vão ser semelhantes àquela criada pela marca referência. Então aí a gente tem outras duas classes de medicamento. Uma que são os medicamentos genéricos, e a outra são os medicamentos similares. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de medicamento? O medicamento genérico, por definição, ele não pode ter um nome comercial. Ele vai ser comercializado com o nome da substância e a única identificação que vai ter na caixinha vai ser do nome do laboratório que está desenvolvendo aquele produto. Existe uma regra, eu não sei se essa regra ainda é válida, mas que exigia que esses medicamentos eles fossem pelo menos 35% mais baratos em relação à referência. Então é isso que o consumidor ele ganha quando existe essa quebra de patente. Você começa a ter a criação de outras marcas daquela mesma droga e com isso acaba reduzindo o valor da medicação original. Então tanto a medicação referência quanto o genérico eles costumam ser de um valor um pouco menor em relação ao que era a referência antes da quebra de patente. Já o medicamento similar, ele é a mesma coisa que o genérico, só que diferentemente do genérico ele não tem essa especificação de ser mais barato, e ele pode ter uma marca, ele pode ter um nome fantasia. Em relação ao grande questionamento que se faz entre a eficácia dos medicamentos genéricos em relação à referência e em relação aos similares, hoje em dia isso diminuiu bastante, né? Antigamente se dizia que o remédio referência, exatamente por conta desses muitos anos de pesquisa, desse tempo de 20 anos de maturação da marca, que ele seria realmente o medicamento indicado para fazer o tratamento daquela doença específica pelo qual o medicamento é indicado. E o genérico e o medicamento similar, eles teriam uma eficácia menor em relação ao original, exatamente porque ele passou por um período menor de maturação. Existe um decreto governamental que exigia que essa droga genérica ela fosse bioequivalente à marca referência. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que, em tese, o genérico ele tem que ter exatamente o mesmo efeito, o mesmo padrão de segurança e os mesmos efeitos da droga referência. Então, a empresa que vai fazer esse medicamento genérico, ela tem que achar alguma forma de baratear o custo de produção daquela droga e, ao mesmo tempo, atingir os mesmos níveis de eficácia e segurança. Então, em teoria, o medicamento genérico ele seria muito parecido ou teria um efeito muito semelhante à droga referência. Já o medicamento similar,
ele foi por muito tempo exorcizado por praticamente todos os médicos e todos os pesquisadores, porque não se exigia antigamente essas mesmas características de biossegurança e de eficácia. Isso mudou nos últimos anos. Hoje o medicamento, mesmo similar, ele tem que demonstrar que ele tem a mesma segurança e eficácia em relação ao remédio referência. Então, em tese, em teoria, não existiria diferença entre você comprar um medicamento referência com o genérico e em relação ao similar. Apesar disso, eu particularmente recomendo, principalmente em drogas que são usadas para tratamentos de doenças crônicas ou doenças mais graves, que o remédio referência ele seja, na medida do possível, preferido em relação aos outros. Isso por vários motivos. O primeiro deles é exatamente por conta dessa questão de maior tempo de produção da droga, maior dinheiro investido na produção daquela droga e maior tempo de pesquisa. Então, quando você tem um medicamento que já é mais maduro, ele tende a ter uma qualidade melhor em relação aos que são criados mais recentemente. É a mesma coisa que, por exemplo, quando a gente vai comprar carro. É a mesma coisa que acontece quando você vai comprar um carro. Se você vai comprar um carro que já está há muitos anos no mercado e você tem o que comparar nos últimos anos em relação à eficiência, economia de combustível, durabilidade, disponibilidade de peça de substituição, você vai preferir, em tese, em relação a um carro que acabou de ser lançado e você não sabe exatamente se ele vai ter problema, como é que vai ser o consumo de combustível. É lógico que vão ter testes nesse carro novo, mas você não vai ter com o que comparar. Então, em tese, o medicamento referência ele tende a ser preferido em relação a essas outras duas classes de medicação. O outro motivo é em relação a essa necessidade do medicamento genérico e similar ele ter um custo menor em relação ao remédio referência. Então, a empresa que vai lançar esses medicamentos alternativos, vamos dizer assim, ela tem que, de alguma forma, reduzir custo. Então, alguns laboratórios bons, alguns laboratórios grandes, eles fazem isso sem ter uma queda de qualidade grande no produto. Agora, tem alguns laboratórios, mas são laboratórios mais novos, que às vezes acabam comprometendo um pouco a qualidade do medicamento para você conseguir ter uma redução maior de custo. Eu sei que independente da situação econômica de cada um, né, nem todo mundo tem dinheiro para comprar normalmente a referência, então, como eu falei anteriormente, os remédios genéricos e os similares, eles podem ser usados como alternativas porque, em teoria, eles teriam o mesmo perfil de segurança e de eficácia. Mas, se possível, preferir os medicamentos de referência exatamente por esses motivos que eu citei. Eu sei que esse conteúdo é um pouco mais técnico, talvez seja um pouquinho mais denso, um pouco mais difícil de compreender, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso que eu falei, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder na medida do possível a todo mundo. Ficou claro? Então, se você gostou desse vídeo, clica no botãozinho de curtir e compartilha com as pessoas que você acha que possam se beneficiar dessa informação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.